Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM no YouTube, Mais FM 90.9. Essa mensagem vai ficar gravada. E continuando aqui no Sermão do Monte, hoje quero pegar com você versículo 14, a partir do versículo 14 do capítulo 6 de Mateus, que diz o seguinte: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecarem contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Bom, essas palavras foram ditas por Jesus no momento em que ele ensinava sobre a oração. E nesse momento do ensino da oração, ele ensina, essa mensagem é dividida em 3 pontos. Primeiro, a forma como orar. Segundo, o que orar. E quando eu oro, o que eu preciso fazer. O que acontece, o que deve acontecer na hora da oração, o que eu devo fazer. É interessante que essa parte final aqui do ensinamento sobre a oração, Jesus ele ensina a perdoar quem nos ofendeu na hora da oração. A hora de orar também é um lugar, na verdade, o perdão ele deve ser liberado, ele pode ser liberado na hora da oração. Não é simplesmente falar eu perdoo, porque tem muita gente que tem mágoa, tem rancor, foi prejudicada e com razão está com raiva e com razão tem ressentimentos de alguém. E na maioria das vezes os nossos ressentimentos, eles são das pessoas mais próximas, das pessoas que nós mais amamos. São as pessoas que nós mais amamos que nos magoam, são as pessoas que nós mais amamos que nos traem, são as pessoas que nós mais amamos que pisam na bola com a gente, e nós também pisamos na bola com elas, porque todos nós estamos sujeitos. Não é porque eu não tenho coragem de fazer uma coisa que eu não machuque aquela pessoa em outra coisa. Às vezes a gente julga, a gente fica medindo as nossas atitudes com as atitudes do outro. O outro me traiu, então eu odeio você porque você me traiu, eu não faria isso e você não devia ter feito isso comigo porque eu não faria isso. Mas às vezes você não teria coragem de trair, mas tem coragem de mentir, tem coragem de ser egoísta, tem coragem de xingar, tem coragem de fazer outras coisas, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma fraqueza, cada um tem as suas dificuldades que precisam ser moldadas. Eu acredito muito no poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho é real. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para transformar vidas, é o poder de Deus em ação. Então, o Evangelho tem poder. Eu posso olhar para uma pessoa, a pessoa mais horrível do mundo, a pessoa mais difícil de lidar, a pessoa mais complicada, a pessoa mais terrível que possa existir. Se ela tiver um encontro real com Jesus, se ela quiser mudança, se ela olhar para a palavra de Deus, se ela buscar a palavra de Deus, porque a gente não tem mágica para ninguém mudar, tá? Não tem oração, tem muitas pessoas, eu já vi, gente, tem tanta coisa no YouTube, tanta coisa do que as pessoas ficam fazendo nos templos, usando o nome de Deus, usando o Evangelho, fazendo lá lavagem cerebral na cabeça das pessoas, usando técnicas de hipnose para poder fazer as pessoas terem nojo do vício. E tem muita gente que é viciada em bebida alcoólica, viciada em drogas. Muita gente que está preso nessas coisas, quer se libertar e a pessoa não sabe como se libertar. Aí ela vai numa igreja evangélica para poder se libertar, para poder buscar libertação. Só que chega lá, ao invés de ensinar para as pessoas que é a palavra de Deus que tem o poder para libertar e transformar, que é Jesus, através do entendimento da palavra, eles ficam inventando um monte de coisa. Aí tem que passar na campanha tal e tem que fazer isso e vão fazer aqui eu tenho um negócio que chama tal de unção de Manassés, unção do esquecimento. Usam técnicas de hipnose, usam técnicas humanas, técnicas de psicanálise para poder realmente mexer com a cabeça das pessoas. Mas o que liberta de verdade é a verdade.
é o conhecimento da verdade. O que liberta de verdade uma pessoa é o que Jesus disse em João 8,32. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai vos libertar. Então não tem uma fórmula, não existe uma oração forte que muda a vida de alguém, gente. A oração move o favor dos céus a nós. A oração, ela move o coração de Deus, ela move as mãos de Deus, ela move os céus. Quando você ora, Deus envia anjos para poder ajudar você naquilo que você está pedindo. Quando você ora, Deus traz providência. Quando você ora, Deus responde movendo-se ao seu favor. Mas não é uma oração forte que muda a vida de uma pessoa, é a verdade que é a palavra de Deus. Então hoje tem muita gente colocando muletas no povo, fazendo com que as pessoas fiquem dependentes de sua oração, achando que se eu receber a oração do fulano de tal, a minha vida vai ser mudada. Aí se eu receber a oração do pastor, do apóstolo, eu vou ser mudada, minha vida vai ser mudada, eu vou ser liberta. O que liberta a gente de verdade é a palavra. Aí Jesus, no mesmo capítulo 8, versículo 36, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se, pois, o Filho, e quem é o Filho? O Filho é a palavra, Jesus é a palavra, tudo é a palavra, por isso você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, leia a Bíblia, crente, pelo amor de Deus, gente, para de ficar em rede social 24 horas por dia, abra sua Bíblia, leia ela. Nós estamos aqui na série Evangelho de Mateus, acompanhe essa série comigo, que eu tô pregando aqui, vai lendo, leia as escrituras. Se você tiver dúvidas, manda pra mim, pode mandar mensagem pra mim no meu Instagram, pode mandar no meu WhatsApp, que tá lá no meu Instagram, meu WhatsApp. Você pode mandar mensagem pra mim que eu vou responder você. Eu vou ajudar você no que você não entende nas escrituras. Mas pelo amor de Deus, leia a Bíblia, gente. Vamos parar de ficar andando de muleta dos outros. Vamos parar de ficar na ignorância da palavra de Deus. A palavra de Deus é pra todos nós. Eu não tô aqui, não quero que ninguém me use em nenhum momento da minha vida como um amuleto, falando assim, só irmã Poliana. Não, só irmã Poliana não. Todos nós fomos chamados para conhecer as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus está disponível. Esse livro que está guardado aí na sua casa, que muitas vezes você só pega ele para levar para a igreja e pôr debaixo do braço. Esse livro, se você abrir ele e começar a ler, ele é poderoso. Ele é abundante. Se você ler, se você entender, se você crer. Ele é abundante. Vamos parar de ficar andando de muleta. Vamos parar de ficar andando à base da fé dos outros. Vamos ter a nossa própria experiência com Deus. Vamos mergulhar no profundo de Deus. Porque assim como as águas cobrem o mar, assim a terra está cheia da glória de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é Jesus manifestado. Deus só se revela para quem tem interesse. Deus, ele surpreende as nossas expectativas. Por que hoje nós não vivemos os milagres, não vivemos as coisas que estão no Novo Testamento? O mesmo Espírito Santo que desceu lá em Atos 2, o mesmo Espírito Santo que moveu na vida da igreja, o mesmo Espírito Santo que moveu na vida dos apóstolos, para que eles operassem milagres, o mesmo Espírito Santo que batizou aqueles 120 crentes que estavam aguardando a promessa. É o mesmo Espírito que está aqui agindo em nós. Mas por que ele agiu tão poderosamente naquele tempo? Porque eles ouviram a palavra de Jesus e eles creram com todo o coração na palavra de Jesus e eles aguardavam a promessa. O que falta em nós é olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e aguardar as promessas de Deus. É aguardar o que Deus tem para nós. É ler as escrituras, entender que ela é pra gente e começar a orar. Senhor, usa-me como instrumento na terra. Senhor, revela a tua palavra na minha boca. Senhor, eu quero curar enfermos em teu nome para que as pessoas saibam que o Senhor é real. Senhor, eu quero ser o instrumento do Senhor. É ouvir o que Jesus disse, porque Jesus disse para os discípulos: vocês vão pregar o evangelho, vocês vão anunciar, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão fazer milagres, vão fazer coisas que eu fiz e vão fazer maiores. E o que os discípulos fizeram, gente? Eles creram e eles aguardaram e eles ficaram orando, esperando Jesus cumprir o que Jesus tinha falado. Por que a gente não vive hoje? Porque a gente se acomodou. Acomodamos aos cultos, acomodamos a sentar na cadeirinha da igreja, acomodamos a ouvir a pregação, acomodamos a ouvir os louvores. É tão bonito ver os irmãos cantarem. Nossa, é tão bonito dar glória. Acomodamos ao espetáculo que muitas vezes os nossos cultos se tornaram, ao invés de conhecer a palavra mesmo
de acreditar e esperar nas promessas que estão escritas na palavra. Ao invés de vivermos esse evangelho profundo, esse evangelho poderoso, um evangelho que transforma pessoas. Mas o que transforma pessoas, irmã Poliana? A palavra de Deus. Não é gritaria, não é glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, são expressões que nós damos de louvor e adoração a Deus, mas não é adoração que Deus está procurando, porque Deus tem a perfeita adoração. Deus deseja que a gente seja de verdade igreja. Abracemos uns aos outros, levemos as boas notícias aos quebrantados de coração, aos tristes. Proclamemos a liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. O desejo de Deus é que a gente apregoe o evangelho e fale mais veementemente, com mais ousadia, com mais coragem, com mais unção. Que a gente chegue nas casas, onde tiver uma pessoa enferma, você tem aquela palavra, aquele poder, aquela convicção. Em nome de Jesus, esse enfermo agora vai ser curado. Seja curado no nome de Jesus. O Pedro, ele olhou para um paralítico, na porta do templo, enquanto ele estava indo orar. O paralítico pediu esmola. Ele disse para ele, olhe para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, sem titubear. Sabe por que ele não titubeou? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque eles tinham ouvido uma palavra de Jesus. Eles tinham ouvido as palavras de Jesus. Vocês vão curar os enfermos. E eles estavam andando em cima dessa palavra. E Jesus liberou essa palavra pra gente. Então a gente precisa entender que tudo na presença de Deus tem um propósito. Jesus não fez nada por fazer. A palavra de Deus é que nos guia. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que muda histórias. Então quando a gente ouve a palavra e a gente entende o que de fato a palavra do Senhor é, a gente pode desfrutar das bênçãos da palavra dele. Então, meu irmão e irmã, dedique-se. Dedique-se a conhecer, a colocar em prática, a guardar. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos orar, pedindo que a palavra se cumpra nas nossas vidas. Foi o que Jesus ensinou no Pai Nosso: venha o teu reino, que se faça a tua vontade. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos guia em todas as coisas. Ela nos direciona em todas as coisas. E quando Deus diz aqui, Jesus ensinou dizendo que no processo final da oração eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu. Eu tenho que perdoar porque quem me magoa é quem eu amo. É quem eu mais amo. Eu tenho que perdoar essa pessoa. Eu tenho que realmente liberar perdão para ela. E aonde que eu libero perdão para ela? É na oração. O lugar perfeito para você perdoar alguém é na oração. É o lugar ideal para você liberar seu coração é na oração. Porque se você estiver orando e você não perdoar, a sua oração é em vão. A sua oração é vã. A sua oração não vai passar. Porque está escrito que quem não perdoar, quem se recusar a perdoar, não será perdoado. Nós erramos, todos nós erramos. Todos nós cometemos erros. Então nós precisamos entender. Jesus nos ensinou: seu Pai Celestial os perdoará se vocês perdoarem quem pecou contra você. Se você perdoar quem te ofendeu, se você perdoar quem te magoou, quem te traiu, porque a gente é diferente, eu já falei que a gente é diferente, então eu não posso esperar do outro a mesma atitude que eu teria. Eu não posso olhar para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para o meu pai, para minha mãe, e esperar que eles tenham comigo a mesma atitude que eu teria, porque nós somos diferentes. E a gente precisa entender isso. Cada um erra dentro das suas peculiaridades. Todos nós erramos. O que a gente precisa entender é que o perdão tem que ser algo constante na nossa vida, porque a falta de perdão prende. A falta de perdão, ela amarra. A falta de perdão impede você de seguir em frente. E o lugar ideal, perfeito para você perdoar é na presença de Deus, é em oração. Quando você perdoar, o Pai que está nos céus te perdoará e você será livre para seguir em frente. Mas Jesus afirma, se vocês se recusarem, porque existem pessoas que recusam-se a perdoar. Existem pessoas que não querem. Não vou perdoar não. Me prejudicou, me traiu, me bateu, fez o mal para mim. Não vou perdoar. Mas se você não perdoar, você também não terá seus pecados perdoados. E uma vida sem pecados perdoados é uma vida condenada. É uma vida que já está condenada. Porque no céu não entra pecado. Então é muito sério. Perdoe quem te ofendeu e o melhor lugar é na oração. Quando você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu perdoo fulano de tal.
Senhor, eu perdoo fulano de tal. Eu decido, porque num cara a cara com Deus, numa conversa com Deus, numa conversa cara a cara com Deus, você não vai conseguir negar o perdão àquela pessoa que te ofendeu. Então que nós possamos entender isso, meus queridos, que possamos entender a importância do ensinamento de Jesus sobre a oração, como que nós precisamos de verdade seguir esses passo a passos, entender como realmente devemos apresentar uma oração, o que devemos gerar no conteúdo dessa oração, o que devemos fazer dentro da oração, como a oração é poderosa e pode transformar as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Ó Deus maravilhoso, ó Jesus, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Obrigada pela Tua palavra. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um daqueles que me ouvem. Senhor, que o Senhor possa fazer arder no nosso coração um desejo profundo e intenso pela Tua palavra. A gente não vive muitas vezes as coisas que o Senhor já operou na terra. Não é porque o Senhor mudou. O Senhor não mudou. O mesmo Espírito que esteve em Atos dos Apóstolos está aqui. O problema é que a gente não aguarda, a gente não espera, a gente não busca, a gente não deseja. O problema é que a gente não busca conhecer o Senhor como realmente o Senhor é digno de ser conhecido. A Tua palavra manifesta a Tua glória. Tudo manifesta a Tua glória. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos guie para que possamos ser mais próximos do Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida que me acompanha. E aquele, Senhor, que está com o coração preso, aquele que está se sentindo amarrado, porque não consegue perdoar. Está magoado, está magoada. Está ferido, está ferida. Senhor, o coração dói quando vê a pessoa que prejudicou. Ansiedade, suadeira, dor de cabeça, enjoo, mal-estar terrível. Tudo porque não consegue perdoar. E sente, Pai querido, a facada da traição ainda, cravando e atravessando o seu peito. Senhor, mas a gente não pode seguir em frente se não perdoarmos. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher a liberar perdão agora, porque é na oração que a gente consegue fazer isso. É orando, é diante do Senhor que nós conseguimos perdoar os nossos ofensores. Porque quando nós fazemos isso, o Teu perdão vem como um bálsamo também, curando o nosso coração. Quando nós conseguimos liberar aqui, o céu libera algo poderoso sobre nós, o Teu perdão vem sobre nós e o Teu perdão é completo. Ele sara a nossa vida. O Teu perdão é completo, Ele sara a nossa vida. Ele sara o nosso ser. Ele sara tudo que há em nós. Que o Senhor derrame o Teu amor sobre a vida de cada pessoa, Pai, nessa hora. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Que possamos viver o novo. Que possamos viver o diferente. Que possamos viver o sobrenatural do Senhor. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém e amém.